Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a essa nossa aula sobre fluxo de caixa em sua oficina. Sua oficina pode estar até dando lucro, né? Mas mesmo assim ela pode quebrar. Isso pode ter lhe chamado a atenção. Então, meu nome é João Lira, sou professor do Instituto Federal de Educação aqui do estado do Tocantins, especialista em oficinas, autopeças, motopeças e autocentros, né? A gente que trabalha com isso há bastante tempo na área da gestão, única e exclusivamente na área da gestão. Então, nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, nós vamos entender e verificar que o fluxo de caixa, quando falta o dinheiro no dia certo, né? A falta de dinheiro, ela mata qualquer tipo de empresa, ela mata qualquer tipo de grande ideia. Você pode, conforme o enunciado, a sua oficina pode até estar dando lucro, mas mesmo assim você pode quebrar se faltar o recurso no dia certo, né? Você entra em parafuso, você perde tempo, você fica sem cabeça, e por isso é tão importante nós analisarmos, entendermos o que é o fluxo de caixa no seu negócio automotivo. É óbvio que a gente também entende que o fluxo de caixa não é só para esse setor, né? Para esse setor automotivo, mas como nós só trabalhamos e o nosso foco é desenvolver empresas do setor automotivo na área de oficinas, autopeças, motopeças, autocentros, esse é o nosso foco. Então muitas vezes nós vamos usar o linguajar, nós vamos usar exemplos práticos apenas e única e exclusivamente desse setor. Isso não quer dizer que isso também não seja aplicado numa padaria, numa farmácia, num mercadinho, em outros tipos de atividade. Mas aqui a intenção nossa é voltar única e exclusivamente, então, para vocês do setor automotivo. Vamos à nossa aula. Vocês sabiam que muitas oficinas fecham porta mesmo estando no lucro? Sim, isso é bem verdade quando se falta recurso. Na hora que você tem que pagar uma peça, um material, você tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar os seus funcionários. Então, a ideia de que você tenha o recurso disponível no momento certo é imprescindível. Então, você pode até estar ganhando dinheiro, mas você tem que entender que, por exemplo, você não pode dar prazo para receber os seus serviços, né? Se você não tiver realmente essa condição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita atenção. Olha, é um setor, um momento muito delicado essa da falta de recurso. E nós vamos fazer aqui uma aula com um exemplo prático. Nós vamos pegar um mês todinho de oficina, dando exemplo para que a pessoa possa realmente entender. Ao final, agora eu entendi o que é o fluxo de caixa. Agora eu entendi como fazer um fluxo de caixa. Nós vamos ensinar aqui tudo a você. Bom, quem sou eu? Eu sou o João Lira, mentor de empreendedores, sou professor do Instituto Federal, sou administrador de empresas, sou professor do Núcleo de Gestão e Negócios do nosso Instituto Federal, né? A gente que tem uma base, uma história dentro do pós-venda de peças e serviços, né? Eu gostaria, inclusive, de convidar a você de olhar um novo vídeo que nós possivelmente estaremos fazendo dentro do nosso YouTube, vai estar lá disponível, se não já agora, mas em breve, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, da minha história de vida, para saber, quando a pessoa pede ajuda, está aqui, nesse momento é porque você está querendo ajuda. Então, quem é essa pessoa que está querendo me ajudar? Então é muito importante que você conheça o perfil, conheça a história, a trajetória de vida da pessoa que quer lhe ajudar. Eu sou João Lira, então estarei aqui pronto para ajudar a você nessa sua jornada. Se já está gostando, bota aí ó, o okzinho, já se cadastra lá no nosso
no nosso canal aqui do YouTube, para que você possa realmente ter a condição de, quando nós postarmos novas coisas, você ser um dos primeiros a ficar sabendo. Então vamos lá, quem sou eu? Sobre o fluxo de caixa. Muito bem, o fluxo de caixa não é um monte de números jogados numa planilha. Não, de forma nenhuma. Ele é um mapa que mostra exatamente o que está acontecendo na sua oficina, na sua autopeças, no seu negócio automotivo. Ele mostra para onde seu dinheiro vai e de onde ele vem. Então, é bastante importante nós sinalizarmos essa condição de você saber para onde o dinheiro vai e de onde ele vem. Bom, para começar o fluxo de caixa, você não precisa de um software caro, de computadores, impressoras e tudo mais. Não, você só precisa de boa vontade, papel, caneta na mão e você já pode começar o seu fluxo de caixa. Bom, durante a gravação eu disse assim, cara, por que não ajudar as pessoas a montar isso, né? Então, eu estarei montando em breve e disponibilizando para vocês, né? Quando eu digo em breve é porque a gente grava hoje, posta, mas a gente já começa a trabalhar e a colocar no nosso www Automax 4.0, né? No nosso link Automax 4.0, eu vou disponibilizar para você uma planilha, essa planilha de fluxo de caixa para facilitar a sua vida. Então, em pouco tempo, você começa a enxergar padrões. Então, quando você realmente anota, quando você trabalha em cima desse fluxo de caixa, você vai entender que início de mês é fraquinho, quando chega no dia 5, as pessoas vão recebendo os seus recursos, vão entrando com seus carros em épocas de viagem, em épocas de férias, há uma demanda crescente, então você começa a entender e a enxergar padrões de comportamento da sua clientela, né? Isso é muito importante para que você entenda, né? Na hora de fazer uma despesa, na hora de fazer um investimento, na hora de mandar alguém para treinamento, é interessante, o fluxo de caixa também vai lhe ajudar nesse seu comportamento também, nessa sua atuação. E o melhor, para começar o fluxo de caixa, você não precisa de software nem de contador. Começa muito simples, né? Anota aí, ó, anota tudo que entra, o serviço, a venda, os adiantamentos, anota tudo que sai, a compra de peças, o aluguel, a energia, os salários, os impostos, o contador, né? A água. Então você consegue anotando tudo isso. Então, faça isso todo dia e no final da semana confere se sobrou ou se faltou dinheiro, porque aí você consegue visualizar de uma forma muito transparente como está a vida, o caixa da sua empresa, né? Então, é muito simples e todo mundo pode fazer. Nós temos, inclusive, uma aula a respeito da gestão do tempo, né? Então é interessante que você saiba, o dono de oficina, o dono de autopeças, o motopeças, pode ser pequena, média ou grande, pode ser inclusive um borracheiro que está iniciando ali um processo, né? Ele precisa entender que ele vai ter que investir seu tempo, né? E seu tempo também, não só no trabalho efetivo ali, a mão na massa, ele precisa também investir seu tempo em planejamento, tá? Então, essa é uma dica que a gente fala já para você. Se você não está investindo em planejamento, isso significa que você não está prevendo o futuro, você não está preparando o seu negócio. Então, é interessante que se vista e nós temos aula específica para isso. Vai lá no nosso YouTube, confere lá o que nós estamos falando aí para você, meu amigo, minha amiga, dona de oficina, dono de autopeças, motopeças, que vem crescendo bastante e autocentros, tá bom? Então,
Se você quer transformar a sua oficina, se você quer transformar a sua autopeças, a sua motopeça num negócio realmente lucrativo e não gerador de dívidas, o primeiro passo é você organizar, então, o seu fluxo de caixa. A entrada e a saída do seu dinheiro. Você tem que organizar. Não pode faltar dinheiro dentro do seu caixa. Você não pode efetivar despesas que você não pode fazer sem antes vir dar uma olhada no seu caixa, na sua previsão de receita, para que você possa fazer a coisa de forma organizada. Bom, vamos fazer então aqui na prática, vamos mostrar aqui para vocês na prática como tudo isso funciona. Muito bem. Gente, isso aqui é um fluxo de caixa, tá? Um fluxo de caixa onde na primeira coluna eu tenho a data, aqui nós temos a data, nós temos a segunda coluna a descrição, depois nós temos a entrada, depois nós temos a saída e o saldo acumulado. Então, nós fizemos isso aqui um exemplo para você, para que você possa entender, poxa, eu nunca tinha visto, né? Então, nós vamos investir um pouco de tempo, né? Para que você possa entender o passo a passo disso aqui, para que você possa realmente poder colocar em prática aí também dentro do seu negócio. Então, vamos lá. Iniciamos com um saldo acumulado, né? O nosso fluxo de caixa aqui é do dia 3/11 a 31/11, né? É de 3/11 a 30/11 só, não tem 31 não, 11 novembro é só até dia 30, então vamos até já consertar aqui, dia 30, ok, 30/11. Então vamos lá. No dia 3/11 houve um serviço de troca de óleo e filtro, R$320. Então está aqui R$320. R$320. Desses R$320, somado aos 800 do anterior, você tem agora 1.120, ok? E o dia foi se passando e teve o do dia 3/11 também, um outro serviço de alinhamento e balanceamento, né? R$180, somado ao 1.200 anterior, então R$1.300. Olha, você já tem um caixa com R$1.300. No dia 3/11 também, pagamento de peças, porque nem tudo que você fatura na sua oficina é lucro ou mesmo receita sua, sem lembrar que se você compra, você vai fazer uma regulagem de motor, você tem a sua mão de obra ali, mas muitas vezes você tem que pagar as peças que você comprou, né? Então, um dia a conta chega para pagar. Então, aqui está o dia de R$420, o seu caixa agora baixou de 1.300 menos os 420, baixou para 880. Aí, por algum motivo, você teve que dar 2 almoços aí à sua equipe, dos 2 mecânicos, ó, R$60, agora o seu caixa é de R$820. Bom, no dia 4/11, o dia seguinte, nós tivemos um diagnóstico eletrônico que nós cobramos R$250 e teve de R$1.070, agora é o meu novo saldo de caixa, né? Ele pega o saldo anterior, somou com a entrada de 250 e aqui está os 1.070. 4/11, serviço de troca de pastilha de freio, R$480, mais uma vez, saldo anterior, mais os R$480, R$1.550 aqui, bacana. 4/11, no mesmo dia, uma compra das pastilhas, então não foi só 480 que entrou de meu serviço, então seria, tive que comprar as peças, R$350, então baixou meu caixa para R$1.200. Entrou no outro dia agora, no dia 5/11, uma revisão básica, que nessa revisão básica nós cobramos R$600 e foi pago, recebido lá R$1.800 o nosso caixa. Dia 5/11, mais uma vez, um outro recebimento de adiantamento de cliente de frota, R$800, seu saldo agora passa a ser de R$2.600. 5/11, no mesmo dia,
O pagamento da energia, R$ 420. Então você foi lá, sacou R$ 420, pagou sua conta de energia e agora seu saldo, que era de R$ 2.600 anteriormente, passa a ser de R$ 2.180. Bom, precisei de comprar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Precisei comprar EPIs, né, luvas e óculos. Aí eu tive que gastar mais R$ 120. Meu saldo agora é de R$ 2.060. Bom, 6/11, um novo serviço de troca de embreagem, R$ 1.200. O cliente pagou R$ 3.260. Tive um balanceamento, né, de 3 veículos, R$ 270, então R$ 3.530 é seu novo saldo. Aí chega agora a compra, né, a compra da embreagem. Eu tive que pagar aquela embreagem que eu comprei para o cliente, né, para aquele serviço, então R$ 700, então R$ 2.830 é meu novo saldo de caixa, né? Bom, 7/11, um segundo dia, serviço de suspensão de amortecedores, nós tivemos aqui R$ 900, meu saldo agora de R$ 3.730. Vamos colocar agora aqui um pouquinho para a esquerda, ok? No dia 7/11, um serviço de amortecedor, já falei. No dia 7/11 também teve um Pix de cliente de varejo, me comprou alguma peça, alguma coisa, lá vai que tinha, ó, R$ 3.880. 7/11, tive que fazer um adiantamentozinho para os nossos 2 funcionários, R$ 1.200, meu saldo agora passou para R$ 2.580. No dia 8/11, um serviço de troca de 2 pneus, foram R$ 500, R$ 3.180. Um serviço de higienização de ar-condicionado também, 180, meu saldo agora passou para 3.360. 8/11, compra de material de limpeza, R$ 85, 3.275. Muito bem, essa é o final da primeira semana, né? O final da primeira semana, que começou com R$ 800 de saldo e terminou com 3.275. Aí, muitos, não são poucos, são muitos. Olha quanto dinheiro, né, em caixa, olha quanto dinheiro em caixa. Aí já quer fazer uma viagem no final de semana, já quer arrancar o dinheiro para fazer um churrasco, já acha que ele está esquecendo que ele tem outras obrigações a serem cumpridas durante o decorrer da sua caminhada. Ele tem que começar a guardar o dinheirozinho do aluguel, ele tem que guardar o dinheiro do imposto, ele tem que guardar o dinheiro do contador, ele tem que guardar o dinheiro da água, ele tem que guardar o restante do salário do seu pessoal. Então, gente, não vamos achar que na primeira semana está tudo muito bem, está tudo muito bom, que, poxa, R$ 3.275, olha quanto dinheiro aqui na minha gaveta, ó, mas não vá pensar dessa forma, né? Existem as outras obrigações que você vai ter que cumprir. Então, o fluxo de caixa vai lhe ajudar nisso aí. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, a segunda semana. Nós vamos continuar na segunda semana, o saldo anterior de 3.275. No dia 10/11, uma revisão de R$ 600, 3.875 agora meu saldo. Uma compra de filtro, R$ 360, eu tive que pagar o filtro da revisão, filtro e óleo da revisão. Então, agora é 3.515. Pagamento do aluguel da oficina. Então, começa a ter aquelas contas que vão chegando, que você sabe que tem, né? Mas precisa estar preparado para esse momento, né? Então, lá vai. Eu tenho que pagar, então, sacar do meu caixa
de 3.515, eu tenho 3.500 de aluguel, eu fiquei só com R$ 15 no meu caixa. R$ 15 no meu caixa. Aí veio no dia 11/11 a troca do filtro de óleo, 420, né? R$ 435 agora. Serviço de revisão básica, você fez uma revisão de R$ 600, mas você fez para o seu cliente 3 de 200. Você botou 200 no seu bolso, né? Dentro do seu caixa, 200 do seu caixa, os outros 200 para 30 e os outros 200 para 60 dias na frente. Então, você tem que alocar no momento certo. Nós vamos mostrar para vocês essa previsão de recebimento. Mesmo que você dê o prazo para o seu cliente, na verdade você não sabe se seu cliente de fato vai pagar nesse dia, né? De fato vai pagar nesse dia. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Quando se tratar de fiado para cliente, né? Você vai contas a receber para cliente, você tem que ter ideia de, primeiro, se você tem esse suporte financeiro para dar para os outros, né? Porque às vezes você é pequeno, você está iniciando o seu negócio, você não pode ter dinheiro na mão dos outros, o dinheiro tem que estar no seu caixa. Então, muitas vezes, você não vai poder dar prazo, né? Quando é que se dá prazo? Quando se dá prazo, quando você tem caixa para isso, quando você tem estrutura para isso, quando você tem um financiador para isso. Se você não tem ainda, então você tem que ter muito cuidado com isso. Então, 11/11, serviço que eu falei dos R$ 200, eu tive que já comprar o óleo, ó mesmo, ó. Então eu recebi 200 dessa revisão e tive que pagar 360, né? Porque o meu fornecedor lá só recebe à vista. Então eu cobrei R$ 600 na revisão, incluindo óleo e filtro. Eu tenho que comprar o óleo e o filtro para atender essa revisão. Eu tive que pagar lá 360 e eu só recebi R$ 200, tá? Os outros recursos ficaram para receber a posterior. Então, eu tenho essa condição, a minha empresa tem essa condição nesse momento, então a gente tem que colocar isso em pauta, né? Em pauta. Vamos lá. Compra de peça da suspensão, uma reforma na suspensão, dividir em 3 vezes, né? Aliás, não é aqui não. Parará, biriri. Aqui, serviço de alternador, 420 no dia 12. Comprei de peças R$ 190 das peças do alternador. Reforma na suspensão dianteira, que foi R$ 200 também, né? R$ 200 também. Aí a compra também dividi, a compra das peças eu dividi em 2 vezes também, 2 de 150. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que lançar lá na frente do meu caixa, que eu tenho 2 prestações de R$ 150 a serem pagas. Eu tenho que já colocar como futuro, como obrigação futura, né? Mas eu lanço então no meu caixa. 14/11, pagamento das peças adquiridas para serviços já realizados. Então, chegou uma duplicata de um outro fornecedor, ó, 2.100 para pagar. E agora? Vocês veem que eu paguei aqui, ó, mas meu caixa já ficou em vermelho, já ficou em R$ 1.395 fechados em vermelho, né? Pagamento do serviço da contabilidade no outro dia, mais R$ 500, meu contador me liga, ó, R$ 500 no serviço do seu contador. Então, 1.895 em vermelho, ou seja, negativo. Quando está o caixa negativo, significa exatamente o quê? Significa que você está tirando dinheiro de outro canto para poder fazer esses pagamentos, ou vai deixar vai deixar coisas sem pagar, né? Se eu não tenho realmente de onde arrancar, meu saldo era 705 e entra 2.100 e entra 500 para eu pagar, e eu só tenho 705, uma das alternativas era o quê? Era pagar o contador R$ 500, me sobraria
uma mixariazinha de R$ 205 e deixaria de pagar, então, uma duplicata de R$ 2.100. Então, olhem, observe a importância desse jogo de números, né? Então, é interessante que você tenha um caixa fiel, uma coisa fiel, contas a pagar e a receber futura, tudo bem certinho, alocado em todos os dias, de uma forma que você possa monitorar. E ao final, a gente vai dar o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Como é que eu faço para não cair nessas armadilhas do caixa negativo, né? Porque no dia que tiver em negativo, você vai ter que se virar nos 30. Você vai ter que ir no banco, arrumar emprestado, e na sua conta pessoa física, pegar algum recurso que tenha lá, na pessoa jurídica, entrar para pagar juro a banco, né? Então, existem outras formas, né, de você se socorrer nesse momento. Mas a ideia que a gente traz aqui para você é a importância de você ficar vigilante aqui no seu dia a dia do seu caixa. Olhe, isso aqui precisa de uma atenção toda especial, toda especial. Nós não estamos falando aqui também, e nós vamos até ter aqui um exemplo de uma retirada pessoal, né? Uma retirada pessoal, ó, a retirada pessoal, ela tem que ser também programada, né? Ela tem que ser programada, você tem que ter um valor certo para ser o seu salário. Quem é o funcionário número 1 do seu negócio? É você. Você é o funcionário número 1. Não vá pensar que você é dono, que você não vai ter que ter o seu próprio salário, a sua própria retirada, né? Se você assim não tiver, você vai ser sempre desorganizado, o seu caixa não vai funcionar nunca, você não vai ter controle de despesa, você não vai ter controle de forma nenhuma. O dinheiro entra aqui, sai aqui, compra um pão, compra um lanche, compra não sei o quê, compra um supermercado. Gente, a pessoa se perde no decorrer dessa sua caminhada. Então, a ideia é que você tenha realmente a sua retirada, o seu prolabore, né, para que você possa ter. Vamos fazer, inclusive, um vídeo a respeito, uma aula sobre isso, né? Assim que você disser assim, poxa, eu preciso ficar atento ao João Lira. Esse João Lira, ele é professor, ele já passou por muita coisa na vida dele, ele está aqui para nos ajudar, ele quer nos ajudar, mas eu preciso entender um pouco mais, e eu preciso ficar atento a ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir as redes sociais dele, eu vou seguir aqui o youtuber dele, para que toda vez que tiver uma aula nova dessa, eu possa estar assistindo. Geralmente as nossas aulas são um pouco mais curtas, mas já vamos aqui com 30 minutos de aula, né? Mas isso é porque realmente é merecedor essa aula aqui, tá, gente? Então, vamos passar então para a outra semana, tá? Encerrando aqui a segunda semana, vamos para a terceira semana, que ela é rapidinha. 17/11, uma revisão básica, R$600, mas o caixa ainda continuou negativo. A compra do óleo, teve que comprar óleo e filtro, ó, 360 dessa mesma revisão, aumentou de novo meu débito, R$1.655 negativo. Entrou um serviço de alinhamento, R$180, foi para 1.475, né? Eu vou até colocar aqui, ó, com numeral de O, estava sem a vírgula 00, ok? Agora sim. Entrou uma revisão, serviço de limpeza do tanque, R$250, baixou o negativo agora para 1.255. Uma revisão de viagem completa, entrou para R$425 negativo. Compra do óleo, consegui comprar o óleo dividido para 30 e 60 dias. Então, lá no meu fluxo de caixa, eu coloquei lá na frente, exatamente para o dia 18/12 e 18 de janeiro,
esses R$ 120 são duas prestações, que eu não me recordo exatamente agora o valor, mas está lá lançado no futuro. Compra de material no dia 18 de limpeza. Precisei lavar a oficina, precisei dar uma geral nos banheiros, faltou material desengraxante, bababá, comprei, tive que comprar 545 negativo. Serviço de revisão básica, mais um cliente chegou, R$ 600,55. Retirada pessoal, 415, ficou negativo R$ 360. Então, esse aqui é a terceira semana. Vamos para a última semana. 24/11, uma revisão básica, R$ 600. Seu caixa aumentou agora para positivo, 240, mas eu tive que comprar o óleo e filtro, R$ 320, então já ficou em R$ 80 negativo. Serviço de regulagem de motor, serviço de revisão básica, somados agora 880. Compra de óleo e filtro, 280. Pagamento de impostos em atraso, estava com os pagamentos de impostos em atraso aqui, R$ 1.200, passou para 600 negativo. Pagamento do posto de gasolina, R$ 600, 1.200 negativo. Pagamento dos elevadores que eu comprei, prestação de número 8, R$ 900, fiquei com caixa negativo em 2.100. Muito bem, Lira, e agora? Um caixa negativo de 2.100. Isso quer dizer o que, gente? Quer dizer que nós não podemos trabalhar com caixa negativo, né? Se nós quisermos melhorar, se nós quisermos crescer, se nós quisermos aumentar a nossa empresa, se nós quisermos progredir, se nós quisermos prosperar, nós não podemos ficar com caixa negativo. Nós temos que estar sempre com caixa positivo, né? Mas a ideia também é que no dia que você ficar por algum motivo com caixa negativo, você tenha realmente de onde trazer a informação, de onde trazer a condição de não ficar com esse caixa negativo. Você não pode pagar se você não tiver o recurso. Se você tiver o recurso, você paga. Se você não tiver o recurso, você não paga. Mas eu vou lhe contar com causa própria. Gente, é muito ruim, é muito desgastante o tal do caixa negativo. A duplicata, a conta a ser paga, o fornecimento a ser pago e você não ter de onde tirar. Você busca soluções muitas vezes não tão apropriadas, né? Você quando a empresa ainda é menor, que você é o produtivo principal, você é o empreendedor, mas você também faz serviço, você atende, a partir do momento que seu caixa está negativo, que as contas começam a chegar, você não tem os resultados, aí entra o desespero, entra você perder muito tempo tentando arrumar saídas para aquela condição. Aí você vai no gerente de banco, você vai perder tempo, você vai ver que os bancos só emprestam muitas vezes para quem não precisa ou para quem pode pagar com muita condição. Você não tem recurso para estar lá investido, você não tem... Então, fica tudo muito difícil, você perde o tempo, você deixa de produzir, você chega em casa zangado, você chega em casa intranquilo, a sua vida vira realmente de cabeça para baixo. Então, João Lira, qual seria então uma das soluções para que a gente possa realmente manter a organização, a mente clara, a coisa certa? Como é que a gente fazer? Primeiro, criar uma bolsa. Eu chamo de colchão. Você tem que criar um colchão. Um colchão é um determinado recurso, uma poupança que você tem ali investido. Enquanto você não tiver essa poupança, o seu caixa sempre estará negativo. Então, eu quero mostrar para vocês uma segunda planilha.
essa segunda planilha aqui, né? Onde nós colocamos, ó, aqui, aqui no primeiro mês, que é esse que nós fizemos todas essas entradas e essas saídas. Aí eu que já mostro, ó, no dia 14, você já teve um saldo aqui negativo, você começou a entrar no negativo, dia 15 negativo, 16 negativo, 17 negativo, 18 negativo, 19 negativo, 20 negativo, né? 21 negativo, e foi até o final do mês, né? Aí novamente no dia 28, 29 e 30, ó, tudo negativo, né? Quando a gente fala nesse saldo negativo, é porque faltou o dinheiro para você fazer realmente os pagamentos, as coisas que você deveria fazer, né? Aqui embaixo estariam os outros meses, né? Os outros meses, por exemplo, já lançamos para o mês que vem, ó, os 3.500 do aluguel, já lançamos para janeiro também os 3.500 para aluguel, aquelas contas a receber, ó, daquela revisão do dia 11, ó, R$200 para dezembro e para janeiro já estão lançados aqui. O pagamento também, ó, tá lançado aqui, e você observa então que os valores aqui, ó, eles já estão previstos para você. Então nós temos que produzir. João Lira, e qual seria então a ideia? A ideia é que você consiga fazer um colchão. Você tem que ter um colchão, ou seja, esse seu saldo inferior aqui não pode ser, nesse exemplo nosso aqui, ó, não pode ser menor do que 5.000, ó, 5.000 aqui. Aí você vai ver que teríamos saldo, ó, positivo, ó, positivo todos os meses, ó, todos os dias do mês. Isso aqui está em cor, mas é pretinho aqui. Todos os dias nós estaríamos então com saldo positivo, tá? Então essa realmente é uma forma de você entender. Até travou aqui, tá vendo? Mas isso aqui tudo positivo. Então, formar um colchão, formar uma condição única de você realmente ter uma poupança, um recurso ali, ó, que a gente chama justamente de capital de giro. Então, o que é o capital de giro? Capital de giro é esse recurso que você precisa para girar o seu negócio. Então, é interessante que você entenda que você precisa, na verdade, ter esse seu negócio, né, cada vez mais controlado, cada vez mais controlado. E isso só será possível se você tiver, de fato, uma forma de controle, né, Então, terminando a nossa aula, a grande dica seria essa aí. A grande dica é tenha um colchão, né? Tenha um capital de giro para que você possa realmente atender a essas suas necessidades. Gente, não diria trabalhar super folgado, mas até mesmo para você comprar um elevador, comprar uma ferramenta, comprar um novo equipamento, fazer um novo tipo de serviço, né? Você precisa efetividade, você precisa estar, de fato, ciente, né, de que precisa ter essa segurança, esse colchão. O segundo ponto importantíssimo, retirada. Gente, retirada com salário, seja o primeiro mecânico, o primeiro funcionário do seu próprio negócio, né? Quanto você vai ganhar? Eu vou ganhar R$2.500, ok, R$2.500. Sobrou dinheiro lá no final da sua operação? Sobrou, ok, está tudo certo, deixa lá no colchão, viva com esses R$2.500, né? Faça tudo com esses R$2.500, né? Tenha aquilo ali como colchão para que seu negócio possa realmente crescer
crescer a cada dia, a passos um de cada vez, subindo uma escada, uma de cada vez, fazendo a coisa acontecer, uma de cada vez, tá bom? Então, fique por dentro aqui, sempre disposto e sempre feliz para atender você. Siga o nosso canal, fique por dentro. Você tem alguma dúvida, coloque a sua dúvida, nós vamos tirar a sua dúvida. Entre em contato conosco, estaremos passando aqui o nosso WhatsApp, nossas redes sociais, acompanhe. Será um prazer enorme em poder ajudar a você que está iniciando ou está dentro desse processo, não sabe como fazer, né? A gente realmente pode ajudar a você. Tranquilo, gratidão e até a próxima. Fica aí com as telas de encerramento, passando para vocês tudo que for nossa aí. Vocês vão ter essa condição de estarem sabendo sobre as nossas redes sociais, como entrar em contato com a gente. Aqui é João Lira, professor do Instituto Federal. Gratidão, muito amor no coração. Muito obrigado.